Alerta máximo para esse vídeo. Alerta máximo, risco de vida. De Adão até Abraão são 2.000 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até os dias de hoje, 2.000 anos. Totalizando 6.000 anos. O que isso tem a ver com o que eu vou te falar agora? Se houve o princípio de todas as coisas, tem que existir o meio e o final. Ou você acha que o Criador, da maneira que você interpretar o Criador, ele construiria o princípio de todas as coisas, teríamos o meio, mas não o final. Não existe uma consumação de todas as coisas, término. Existe. Se houve um princípio, tem que ter um final. Para tudo nessa vida. Totalizando 6.000 anos. Esse é o tempo que a humanidade tem sobre a Terra, para trabalhar. Mas como assim? Se um dia para Deus é como se fosse 1.000 anos, e 1.000 anos para Deus é como se fosse um dia, como está escrito em Pedro 3,8, entendemos que Deus também estabeleceu ali 7 dias da semana, que isso também nos faz lembrar toda semana que temos 7 dias. Mas como assim? Como é que a gente pode analisar a semana profeticamente? De segunda a sábado temos 6 dias. Um dia para Deus é como se fosse 1.000 anos. Então temos 6 dias para trabalhar, profeticamente falando, como está escrito em 2 Pedro. E o 7º dia? Ele descansou, né? Porém seria de domingo a sábado. Sexta-feira seria o 6º dia e sábado seria o 7º dia, o dia de cessar as suas obras. Esse versículo nos traz a certeza de que Deus estabeleceu o princípio para todas as coisas, o início da construção de tudo, meio e final. Eu e você temos início, meio e final. Ninguém vive para sempre. Pelo menos nesse plano, primeiro plano de existência, de evolução para com Deus, de você evoluir, a oportunidade que a gente tem de evoluir agora, para entrarmos no segundo plano. Todos nós temos que passar por uma prova. Vai fazer um concurso público, tem que passar por uma prova. Ser aprovado para passar para o andar de cima, para ser elevado, exaltado. Você tem que ser provado. E esse momento é agora. O limite pré-estabelecido por Deus da raça humana sobre a Terra, ele foi já pré-estabelecido e ele tem limite. E esse limite está extrapolando. Estamos nos tempos finais. Se você não quer acreditar, como você vai entender que estamos nos limites finais? Eu vou estar explicando. E como a gente explica isso, que já estamos nos finais dos tempos? Tá? Em Mateus 24, que diz assim, versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Presta atenção. Dizem que isso aqui já aconteceu. Sempre houve no mundo terremotos, maremotos, guerras e fome, sempre houve. Principalmente na época de Jesus. Jesus estava falando isso aqui no monte, para os seus discípulos e todos aqueles que seguiam. E ali eles questionaram. Poxa, mas isso daí, você poderia dizer um estudioso do dia de hoje, isso já aconteceu na época dele, 70 depois de Cristo. Esse versículo aqui de Mateus 24, os versículos do Mateus 24 dizem que já aconteceu quando houve a guerra em Massada. Que houve a guerra, foi Tito Flávio Domiciano, invadiu Jerusalém e houve grandes mortes ali, um número muito grande de mortes. E eles dizem que seriam naquele momento que Mateus 24 estaria narrando. Só que, quando você vai mais abaixo, porque todo texto tem que ter um contexto. Você não pode só pegar um pedaço separado e dizer, ó, isso daqui está dizendo que foi na época de Jesus, logo depois da crucificação, 70 depois da crucificação, 70 anos, veio grande destruição sobre Jerusalém. Então aquele ali seria a evidência do texto de Mateus 24 de que já estaria acontecendo 70 anos depois da crucificação, como um castigo para o povo judeu. Mas não foi. Por quê? Porque nós vemos logo abaixo no versículo que diz assim, então aparecerá, no versículo 30, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus veio ali, 70 anos depois da crucificação. Ele veio como um raio do ocidente para o oriente, sobre as nuvens, e lamentaram quando viram Jesus descendo sobre as nuvens. Aconteceu isso? Não aconteceu. Então como é que eles podem dizer que Mateus 24 se consumiu naquela época dos anos 70 depois da crucificação de Jesus, quando houve grande destruição, grande guerra ali sobre Jerusalém? Tito Flávio Domiciano derrubou tudo, queimou tudo, tacou fogo em tudo ali no templo. Houve grande guerra, milhões morreram, milhões de judeus morreram. Aí eles interpretam que naquele momento ali foi a guerra, que está sendo narrado no Mateus 24. Não é. É nos tempos de hoje que está se evidenciando Mateus 24. É profético. Por quê? O Antigo Testamento, eles são sombra das coisas que haveriam de acontecer. Então Jesus, quando ele estava pregando isso daqui, não tinha um Novo Testamento. Só existia a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Então ele falava as coisas acerca do que ia acontecer, do que estava acontecendo, e profeticamente falando o que estava por vir nos finais dos tempos, que é Mateus 24, falando que estava por vir nos finais dos tempos, que é Mateus 24. O que é interpretado aqui em Mateus 24, 7, nação se levantará contra a nação, alguns estudiosos dizem que é lá no passado, o que acontecia, o Império Romano se levantava contra o Império Persa, e assim, todas as guerras que houve naquela época, vou entrar em detalhes. Só que nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, e haverá fortes terremotos. Nos tempos de hoje, nunca se houve tantos terremotos na escala Richter, como está acontecendo nos tempos de hoje, 2022. Nunca se houve tantas catástrofes em várias partes do mundo, como está acontecendo nos tempos de hoje. Vulcões entrando em erupção simultaneamente em várias partes do país, do mundo, em vários países ao mesmo tempo.
Pode buscar na internet, você vai ver. O crescimento da tecnologia que está se multiplicando a cada dia que passa mais e mais. De 100 anos para cá, a tecnologia cresceu absurdamente. E a Bíblia profeticamente fala sobre isso. Que a tecnologia, a ciência do ser humano, a ciência, o conhecimento, ou tecnologia, porque a Bíblia não fala sobre tecnologia, mas fala o conhecimento, nos finais dos tempos se multiplicaria de tal forma que o ser humano nunca viu. Olha o que a gente tem de 100 anos para cá. O meu pai dizia que, na época dele, quem tinha uma geladeira dentro de casa era rico. Eu cheguei a pegar, eu sou de 81, hoje eu tenho 40 anos, em 2022. Eu cheguei a pegar a televisão preta e branca. Olha quanto a televisão cresceu, tecnologicamente falando, de 10 anos para cá. As televisões de 20 anos para cá, que estavam só em televisões comuns, coloridas, com tecnologia, já passaram para Smart TV. Hoje em dia você faz um sinal, a televisão já responde, corresponde com você, ela já te responde o que você quer. Hoje mexemos nos nossos aparelhos telefônicos, ele pergunta o que a gente quer. Olha só, um dia desse, quando eu estava com 21 anos, há 19 anos atrás, eu não tinha, que eu me recordo, acho que eu não tinha nem telefone, acho que eu fui ter meu primeiro telefone, foi com 20 ou 21 anos. Os telefones naquela época eram desse tamanho, grandão, grandão. Só quem tinha muito dinheiro que tinha. Hoje todo mundo tem um smartphone, onde você consegue se conectar com pessoas vendo o vídeo como você está me vendo aqui agora. E isso a gente falava naquela época, como quando saiu digital, o telefonezinho digital, só tinha só os dígitos e as teclas tudo de borracha. A gente falava, cara, no futuro, será que a gente vai ter um telefone que a gente vai poder ver as pessoas e falar com elas? A gente faz isso no WhatsApp nos dias de hoje. Só não tem cheiro o telefone hoje, a gente não consegue ver uma receita e sentir o cheiro da comida. Mas fora disso, a gente consegue ver tudo que está acontecendo no mundo, pesquisar. E essa tecnologia ela tem avançado, e isso sim faz parte das profecias dos finais dos tempos. O ser humano hoje ele consegue enviar jatos e ir para a órbita, né, que dizem que foi para a Lua. Eu não acredito. Se você procurar saber sobre alguns estudos, no caso, a farsa de ir para a Lua, você vai achar aí várias evidências de que o homem nunca foi para a Lua. Deus estabeleceu um limite ali para que o ser humano fosse até a órbita fora do planeta Terra, mas ele não consegue ir na Lua nem em Marte. Ele consegue. E conseguimos estudar a Lua através de um super telescópio. Mas que Jesus está voltando para buscar um povo, está sua igreja com placa, Assembleia, Batista, ou qualquer outra placa, a Igreja Católica, qualquer igreja. Não. Jesus, ele vai voltar para buscar uma igreja que é corporal, física e não de tijolo, nem de placa, nem de instituição, nem com CNPJ, nem com bandeira. E qual a igreja que estará preparada? A igreja que estiver lavada e remida no sangue do Cordeiro, que estiver praticando as coisas boas, que estiver buscando a face de Deus, do Criador, do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que pratica somente o bem, aquele que só olha as coisas por um lado mais amplo, onde não se beneficia a si próprio, mas se beneficia a todos que estão ao seu redor, aqueles que se aproximam e são miseráveis, que pedem ajuda, esse que se compadece da dor daquele que está se aproximando e dá o seu melhor, que ajuda essa pessoa, não pessoas que são, desculpa o termo, vagabundos que querem o seu dinheiro o tempo todo para encher a cara no final da noite fingindo que são mendigos, não. Senhores, senhoras de idade, porque pessoas novas têm como trabalhar. Até pessoas também de idade também têm como trabalhar. Você puder ajudar, sim, sem problemas. Mas também pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, que às vezes do nada ficaram desempregados, você conhece que está precisando da sua ajuda, porque ninguém está livre de passar por uma dificuldade. Eu e você podemos passar por uma dificuldade a qualquer momento e precisarmos de 1 quilo de arroz. E se você ajudar, pode ter certeza que Deus, no dia que você precisar, te enviará ajuda. E terá que existir um coração quebrantado, que esteja buscando praticar o bem, amar o próximo, se compadecer da dor do próximo, para poder também te ajudar nesse dia triste de dificuldade. Mas como entender melhor sobre os 6.000 anos? De acordo com o calendário judaico Ano Mundi, nós estamos completando 5.783, dia 6 de setembro de 2022. Porém, esse calendário tem uma defasagem de 200 anos. Que na época que o rabino, se não me falha a memória, Akiva, junto ao imperador da época, ele criou uma defasagem de 200 anos para tirar a profecia de Daniel de 70 semanas que apontavam exatamente para a crucificação de Jesus Cristo na 69ª semana de Daniel. Sendo um bom judeu não podendo assumir isso, ele junto ao professor Rabino Akiva elaboraram uma maneira de deturpar os tempos, acabando com a existência de 2 reis medo-persa, para poder fazer sentido a história de que os tempos pré-estabelecidos na profecia de Daniel apontavam para um falso messias chamado Simão Bar Kokhba, que fez a revolução dos judeus Bar Kokhba. E eles, tirando esses 200 anos do calendário judaico, eles eliminavam a hipótese de que Jesus era o Messias, o verdadeiro Messias. E eles defasaram esse calendário, que é o calendário Ano Mundi, que também deu base para o nosso calendário romano gregoriano. E o nosso calendário, hoje, 2020, esquece esse calendário, 2020, conta o calendário que não sofreu adulteração. Qual é esse calendário? Calendário caraíta, judaico caraíta. Esse calendário, nos tempos de hoje, em 2022, ele está completando 5.993. E o que isso quer dizer? Que se o calendário está completando 5.993, que é o calendário que não sofreu adulteração, se tudo estiver correto nessas datas, 5.993, entraremos agora nessa Páscoa que vem de 2023 em 5.993, que a virada do ano não é em janeiro. A virada do ano ser em janeiro é um ato pagão de um deus chamado Janus, que deu origem ao nome Janeiro. Esse deus ele tem 2 caras. Ele tem uma cara para cá e uma cara para cá. Assim, 2 faces. O que fica para trás, de dezembro para trás, e o que fica de janeiro para frente. Deus Janus. E esse calendário que a gente usa hoje, ele é todo pagão. Mas isso também não significa que o calendário judaico é